No ar, a conversa de redação com Eduardo Costa, Júnior Moreira e a economista Rita Mundim. Além, é claro, da sua participação ouvinte da Itatiaia, por meio do WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. Moradores do Barreiro começam o dia sem ônibus. Antes de entrarmos aqui nas análises, nos pontos de vista dos nossos comentaristas, vamos saber como é que está a situação por lá. Mais uma vez com o repórter Clever Ribeiro. Clever. Reportagem da Itatiaia fala aqui da estação Diamante, região do Barreiro, acompanhando a greve de motoristas de coletivo nesta manhã. Como já informamos, funcionários da aviação Transoeste não tiraram os ônibus da garagem na madrugada de hoje, que fica no bairro Independência, na região do Barreiro. A empresa atende 27 linhas nos terminais Barreiro e Diamante. Segundo representantes da Transoeste, cerca de 80 veículos estão parados na garagem. Condutores reclamam do atraso de salário e benefícios e reivindicam também melhores condições de trabalho. A reportagem da Itatiaia entrou em contato com a aviação Transoeste, que confirmou o protesto, mas já está em negociação com os trabalhadores para a regularização do serviço. Por aqui, muita gente sem ônibus, dependendo apenas dos veículos de aplicativo. Eduardo Costa, bom dia. Na volta de um feriado, numa região populosa como a do Barreiro e passageiros sem transporte coletivo. Bom dia para todo mundo, ótima semana, que tristeza. E o Brasil é engraçado, né? Esse fim de semana, dois responsáveis por concessionários me disseram que estão apavorados, que estão sem carro para vender. Acabou o período de fechamento da loja, agora não tem carro. Minha mulher gosta mais de um saco para condicionar lixo, porque ele é mais resistente, e nós tentamos durante 20 dias no supermercado, não encontramos. Eu fui buscar, eu não, né? Alguém foi buscar para mim no Mercado Central. E vejam, a informação do supermercado é que falta plástico, falta matéria-prima. E falta plástico porque os catadores de latinhas não estão com aquela atividade, enfim, os materiais recicláveis. É duro, é doido. O arroz subiu muito, o óleo de soja subiu, as pessoas queixando de conta de água, né? Talvez estão mais em casa, a conta d'água está disparada. E quando foi no fim de semana que teve um novo reajuste do diesel, eu pensei nisso, falei assim, o presidente do CETRA, do Sindicato das Empresas, Joel Pasqualini, já tinha dito 2 vezes na Itatiaia que quando outubro viesse a situação ia ser muito pior, porque o número de passageiros foi reduzido ao extremo e eles estavam contando, primeiro com a ajuda do governo para pagar os salários e segundo, com a moratória no pagamento dos financiamentos. E agora chegou a hora de quitar os financiamentos, pagar os salários, e ele previa e que vamos ter dias dificílimos aí para as empresas sobreviverem. Ou seja, como diria a música, ninguém vai sofrer sozinho. Rita Mundim também está com a gente. Oi, Rita. Sua análise aí sobre esse primeiro tema, paralisação de ônibus no Barreiro. Oi, Kátia, bom dia a todos. É lamentável, né? E eu acho que parte disso é a falta de planejamento, né? A gente tem uma BH Trans, mas falta conversa e falta entendimento sempre entre o poder público, que dá a concessão, e as empresas de ônibus. Então, as empresas, durante essa pandemia, elas sofreram como todos sofreram. Mas é transporte público, é transporte coletivo. É nessa hora que o poder público tem que se fazer presente, seja arrumando alguma forma de minorar o problema das empresas, porque elas não podem faltar no deslocamento das pessoas, e aí é a hora que o poder público tem que gastar em benefício da população. Então a gente tem que entender as causas do problema, as causas são estruturais, nós nunca tivemos um transporte público de qualidade e é lamentável que quando a gente precisa que essa qualidade seja acrescida de protocolos sanitários, aí que a vaca foi pro brejo mesmo. E é uma situação lamentável que surgiu, né, do problema das próprias empresas, de sobrevivência das empresas também, e de falta de diálogo e de ajuda mesmo, porque assim como determinados setores da economia, né, principalmente na prestação de serviços, precisaram de ajuda efetiva do poder público, do governo, as empresas deveriam ter tido um tratamento
mais próximo para que esse tipo de problema não acontecesse. Mas que tipo de ajuda para as empresas de ônibus, Rita? Porque isso é sempre polêmico quando fala de alguma contrapartida para as empresas do setor, né? Justamente por causa do preço da passagem e da prestação do serviço. O problema é a queda de receita. Então você tem uma queda de receita com um custo fixo mantido, porque elas têm que manter o salário dos seus motoristas, elas têm que manter as suas estruturas, elas têm que manter os próprios ônibus. Então é necessário saber como é que está a planilha das empresas. Tudo você tem receita e você tem despesa. Então era hora de sentar e falar, mostra a planilha aí. Então o que pode ser feito? Então é nessa hora sim que o poder público tem que gastar, porque nós estamos falando de um serviço essencial para a população. Então as empresas devem ter tido seus problemas. Houve uma queda brutal de passageiros, aí elas reduziram o número de ônibus, o que não deveria ter sido feito. Aí nesse momento era necessário um subsídio para manter o equilíbrio entre receita e despesas dessas empresas. E aí, Júnior? Kátia, bom dia para Rita, para o Eduardo, para você mais uma vez, para os ouvintes do Conversa de Redação. A situação é complexa. O que me preocupa mais é que essa é só a pontinha do iceberg, né? Esse segundo movimento, que a gente teve um movimento há mais ou menos 2 meses ali na região norte de Belo Horizonte, agora mais um movimento. Eu tenho alguns contatos dentro das empresas de ônibus e muitos motoristas, muitos cobradores não estão recebendo. Quando recebem, parcelado. E eu tô sentindo que esse negócio está começando a ferver. A água está começando a entornar. Hoje a gente falou do Barreiro, outro dia de Venda Nova, e vai pipocando. Exato. O meu grande medo é de uma greve geral no transporte coletivo, que não seria nada bom, né? Nos tempos que a gente tá vivendo. Ou seja, o motorista e o cobrador, enfim, os funcionários, os trabalhadores das empresas estão sofrendo muito porque não estão recebendo salário direito. Não estão. Tem vários amigos que já foram embora pro interior, que já pediram demissão porque recebiam 2.300, 2.500, estão recebendo R$800. Como é que se vive em Belo Horizonte com R$800 hoje, um pai de família? Praticamente impossível. Tem o problema das receitas das empresas, né? Que sempre lucraram muito, né? A gente sabe que os donos de empresas são pessoas milionárias. Agora que está tendo um problema, o poder público vai ter que ajudar pelo jeito. Não vejo a prefeitura fazendo um movimento de resolver essa situação, e eu tô com muito medo, repito, a água tá fervendo, esse caldeirão vai entornar e a gente vai ficar numa situação muito complicada. Nós precisamos sentar, conversar, ver o que pode ser feito e tentar resolver o problema antes que ele exploda. Ô Júnior, continuar com você aqui, motoristas voltam a reclamar da falta de sinalização aqui em Belo Horizonte, especificamente na área hospitalar. Kátia, esse é um problema desde 2004, quando eu mudei para Belo Horizonte, né? Eu mudei para cá para trabalhar com o trânsito e eu ficava... Pois quem não conhece a cidade fica mais perdido ainda. Exatamente, eu ficava apavorado, porque as placas esquecem de você, né? Elas deixam de existir, né? Você vai seguindo uma placa região norte ou Venda Nova, chega uma hora que não tem mais. Aí você não conhece o nome do bairro que a placa virou, você não consegue chegar. Ou seja, tá tudo errado, não é de hoje não, é de muito tempo. Agora, tem um detalhe nessa situação toda, né? O Waze salvou a BH Trans nos últimos tempos. Hoje praticamente todo mundo que tem um carro, também tem ali no celular o aplicativo, então fica mais fácil dirigir em Belo Horizonte. Mas eu convido qualquer um que vá receber um amigo, sei lá, no aeroporto ou em Confins. Coloque ele dirigir e fala assim: chega lá na Praça da Estação para mim por meio das placas em Belo Horizonte, desliga o aplicativo. Não chega. Aqui é um problema sério, mas repito, o Waze resolveu o problema da BH Trans, porque hoje em dia o Waze leva você onde você quiser, né? E fazer um pedido da BH Trans, por exemplo, no caso aqui de sinalização. Mas vamos falar de outra coisa considerada até um pouco mais complexa, um semáforo, né? Onde a gente costuma ver muito congestionamento em cruzamento e tal. Faz a solicitação, passa pela experiência, Eduardo Costa, para ver se é tão fácil assim. Difícil. Mas eu não tenho nada a acrescentar ao que disse o Júnior. Ou seja, é um problema crônico, secular, e o Waze está salvando a lavoura. Rita.
quanto mais a população usa o Waze, mais o poder público esquece das placas, né? Então é como se transferissem para o Waze a comunicação dentro da cidade, dentro do estado e assim por diante. Mas eu gostaria de lembrar que mesmo você estando usando o Waze, as pessoas se sentem mais seguras se elas têm uma indicação de que o Waze está certo, porque o Waze muitas vezes joga a gente em várias roubadas. Eu mesmo já fui vítima 2 vezes de um trajeto que eu não faria se eu soubesse aonde que o Waze me fez passar. Mas enfim, eu acho que apesar do Waze, as placas indicativas, elas são necessárias e fazem com que as pessoas se sintam mais identificadas com a cidade, com as regiões e aonde elas estão trafegando e transitando. Então eu insisto que as placas devem permanecer apesar do Waze. Pois é, mesmo com o Waze, a BH Trans não está isenta dessa responsabilidade. Soltura de chefe do PCC tem queda de braço entre ministros do Supremo Eduardo Costa. E a partir de hoje está com 1 a menos com a aposentadoria de Celso de Mello. Esse episódio que movimentou o país no fim de semana é uma prova inequívoca da esculhambação que é esse país. Esse país, seguramente, de um povo maravilhoso, de uma riqueza natural exuberante, de tantas e tantas virtudes, esse país seguramente, eu não sou um estudioso da história mundial, mas arrisco a dizer, seguramente se não um dos 5 mais avacalhados do mundo. É um negócio impressionante a capacidade de avacalhar que a gente tem. Eu preciso me alongar um pouquinho. Estávamos no curso do pacote anticrime do então poderoso ministro Moro, a discussão numa comissão na Câmara. E isso foi recuperado agora. Do nada, o deputado federal mineiro Lafayette Andrada, desta família que está no poder desde que o Brasil foi descoberto, me faz uma sugestão lá de estabelecer um critério que toda preventiva não revista no prazo de 90 dias deveria se tornar nula. O relator lá falou, mas por que o senhor está falando isso? Não, porque é interessante. Eu estou meio assustado. Palavras dele, que está na gravação. Deixa passar que no plenário a gente vê. E no plenário a gente não viu. O assunto cai na mesa do presidente, a lei sancional e tal, e nesse artigo, incluído pelos deputados, estava lá o parecer do então ministro Moro. Senhor presidente, veta isso, porque isso é jogar responsabilidade demais nos ombros dos juízes que já estão cheios de problemas. Mas o presidente não viu ou não quis ver e sancionou a lei tal como estava. Muito bem. Agora veio o tal do legalista, porque tudo é legalista, faz de acordo com a lei. A gente fica até sem jeito de chamá-lo de umas palavras que vêm na boca, mas enfim. Vem o legalista Marco Aurélio, mais uma vez, olhando para a letra fria da lei, dá uma canetada e manda soltar um dos maiores traficantes da história desse país. Que quando preso lá em Angra, tinha 2 lanchas à disposição, uma delas avaliada em 6 milhões e 2 helicópteros na porta. Manda soltar. E depois que foi solto, aí o Ministério Público resolveu reagir. E o ministro Fux, que tudo faz crer será diferente de alguns pares que ele tem lá dentro, o ministro Fux revê, mas aí é tarde demais. E começa a discussão. Que o Marco Aurélio agiu de acordo com a lei, quem sou eu para discutir? Mas se ele é tão legalista, por que ele até hoje não decretou a prisão do primo dele por genocídio? Porque o que o Collor fez nesse país foi um genocídio. E o Collor é o presidente que o indicou para a Suprema Corte. Esse episódio é de uma tristeza. A minha cabeça dói quando eu penso num negócio desse. Essa história de que todos são iguais perante a lei. Esse traficante, desde o dia que ele foi preso, ele já pediu 7 vezes para sair, até ele conseguir bater no ministro certo e saiu. Agora a pergunta que eu faço é por que esse traficante não pediu isso na primeira instância, na segunda instância? Por quê? Eu dei um murrão na mesa aqui de raiva, que eu acabei de sair aqui acabei de cair aqui do negócio do Júnior aqui, da transmissão do Zoom. Jornalista não pode perder a indignação, né, Eduardo Costa? Não, eu fico doente com isso. A única coisa boa que eu vejo nesse episódio é que o Marco Aurélio vai aposentar ano que vem, é isso. E só aqui um esclarecimento, eu tô vendo até uma certa confusão, que é comum
por causa do sobrenome, né? O ministro que vai se aposentar é o Celso de Mello. O que libertou o André do Rep é o Marco Aurélio Mello, que continua, né? Ele é, como Eduardo Costa disse, só no futuro que ele se aposenta. E tem advogado que não gosta muito que a gente use a palavra manobra, mas uma manobra ficou clara aí da defesa do André do Rep, porque um recurso ia cair para Rosa Weber, né, Júnior? Exatamente. E eles desistiram. Pois é, Kátia, eu acho que o Eduardo me contemplou bem, mas eu precisava só resumir, eu acho que tudo que o Eduardo disse, tá todo mundo errado nessa história e um certo, né? Errados os parlamentares que colocaram esse trecho na lei, né? Erradíssimos, né? Eu queria saber por que foi colocado isso no trecho da lei, né? Com qual interesse, quem que era para proteger. Errado o presidente Jair Bolsonaro, que com um parecer do ex-ministro Sérgio Moro na mesa, falando veta esse trecho que vai dar confusão, sancionou, né? Então, chancelou um erro que veio do Congresso. Errado o ministro Marco Aurélio Mello, que deu uma canetada sem olhar o contexto da situação. Que juiz é esse? Né? Que você não olha e fala, eu vou colocar na rua um dos chefes da principal quadrilha que existe no Brasil. Você precisa olhar o contexto para dar essa decisão. Não pode ser tão friamente assim na questão da lei. E o único certo nessa história toda é o ex-ministro Sérgio Moro, que foi o único que apontou o dedo lá atrás e falou aqui, ó, vai dar problema nessa história. Ou seja, tá todo mundo errado em um certo. Rita. Eu acho que o Júnior e o Eduardo já falaram tudo, né? E é lamentável a atitude de um ministro do Supremo que solta o número 1 do PCC sem olhar a sociedade. Porque se existe uma constituinte, se lá no Supremo eles estão lá para defender a nossa Constituição, a Constituição foi feita para defender a sociedade. E ao agir dessa forma, ao pé da letra, né? Sem olhar o contexto, e não é a primeira vez que ele faz isso. Então, ele é um ministro que já havia feito isso em várias ocasiões, se não me engano, 3 ocasiões anteriores, soltando chefes também do PCC, chefes de quadrilha. Então, é lamentável, sendo que dentro da lei ele poderia ter tomado outro rumo, como remeter o caso para o juiz de primeira instância, por exemplo. Então, infelizmente, mas triste Brasil. Kátia. Pois não, Eduardo. Me permita, porque é só para ficar bem claro, né? Para ficar bem claro para as pessoas que não há aqui uma defesa da arbitrariedade. Não, todo cidadão, por pior que seja o seu crime, ele tem direito ao devido processo legal. Quando se estabelece a preventiva, o que se quer é proteger a sociedade de um mal maior, que era o caso desse cidadão, que já tem 2 condenações, somando quase 30 anos de cadeia. E mesmo para a prisão preventiva indevida, há remédio. O chamado excesso de prazo, você vai lá e entra. Mas como disse a Rita, entra na primeira instância. 3 meses atrás, Kátia, teve um processo semelhante na turma do Marco Aurélio no Supremo. Ele votou para soltar e os pares disseram, não, entra lá embaixo, vai lá na primeira instância, na segunda instância. Ah, não, isso é inaceitável, revoltante, faz mal e engorda. Ô Rita, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirma que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não demonstrava muito interesse em relação à pandemia. Para ele, Paulo Guedes olhava muito para o próprio ministério, além de influenciar a posição do presidente Bolsonaro sobre a crise envolvendo o coronavírus. Eu ouvi a reportagem da Itatiaia hoje, fora de brincadeira, o Mandetta é, claro, candidatíssimo, né? E ele quer aparecer, porque em meio a uma pandemia, imagina o Ministério da Economia tendo que arrumar dinheiro para a saúde, arrumar dinheiro para a própria economia, ver se o Paulo Guedes ia ter tempo de ficar pensando em outra pasta. E ele pensou em como arrumar os recursos da forma mais adequada possível para não estourar demais o gasto público. Então eu acho, agora uma opinião minha, eu acho que já descobriram que a tentativa de desestabilização do Paulo Guedes mexe com o governo todo, porque vai bem, e ele tem conseguido levar
e recuperar o país em plena pandemia. Nós já temos setores como vendas ao varejo, nós temos setores como a construção civil, indústria extrativa, o agronegócio, bombando. O país está recuperando, sim, a atividade econômica em níveis acima do que estava em fevereiro. Então ele tinha que se preocupar com a economia, sim. E o Mandetta com a saúde. E dentro da sua preocupação com a economia, a primeira preocupação foi liberar recursos para a saúde e fazer com que esses recursos chegassem aos estados, aos municípios. Agora, como agiu o Ministério da Saúde e o que aconteceu no Ministério da Saúde, isso já é outra história. Então ele saiu, né? E agora fica em campanha tentando colocar uma conta, né, que não é do Paulo Guedes, para o Ministério da Economia. Eu acho que o Ministério da Economia e o Banco Central foram exemplares e foram citados como parâmetro a ser seguido pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, devido ao excelente trabalho na condução da economia na crise. Júnior, você acredita que tenha ocorrido sim uma disputa entre o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde na gestão do Mandetta em relação à pandemia? Kátia, eu não vejo muita polêmica nessa história, porque para mim tá claro isso, né? O Mandetta puxava para um lado, o Guedes puxava para o outro, como agora tá o Rogério Marinho puxando para um lado, o Guedes para o outro. São as divergências dentro de um estado, dentro de um governo. Agora, acredito que, na minha visão de mundo e como eu analiso a pandemia, naquela época o Mandetta estava muito certo, né? De tentar, olha gente, calma, porque eu preciso organizar os hospitais, todo o sistema público aqui no Brasil. Agora, polêmica zero, né? Polêmica velha que não vai gerar nada agora, né? Ficar olhando para trás e saber o que o Guedes falou lá, o que o Mandetta falou, não vejo muito sentido na polêmica não, viu, Kátia? Eduardo, o Mandetta inclusive está lançando um livro. O Mandetta está querendo fazer campanha, né? Dois caras perderam o time aí, ele e o Moro, que podiam ser os heróis que perderam o time. Kátia, a coisa mais natural do mundo é numa equipe de ministros, cada um puxar pro seu lado, gente. Eles estão lá para isso. Cada um tem que brigar. Os que não brigam que são fracos, tem medo de perder o emprego, tem que brigar pelo seu lado. Agora, enquanto o Mandetta organizava a rede, o Guedes cuidou de triplicar o valor pago por um leito de Covid, de isentar hospitais de algumas cobranças, de criar moratória, por exemplo, para empresas de ônibus, de criar o auxílio emergencial. Cada um fez a sua parte. Isso é a mesma coisa. O Cadu Doné trabalha com esporte na rádio. Eu trabalho com jornalismo, cara. Aí eu vou reclamar porque o Cadu decidiu com a Úrsula transmitir hoje o Jogo do Brasil e eu queria fazer um debate jornalístico da hora. Me ajuda aí, né? Hein, Pereira? Eduardo. Gente, vambora. Bora. 8h59. Eu começo aí, quando me chama de Pereira, no meio do assunto. Eu acho carinhoso, viu, Eduardo? Não tô brigando, não. 8h05. Junto. Tamo junto.